Bom dia, meu irmão, minha irmã. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima estejam convosco. Hoje, domingo de Ramos, se inicia a Semana Santa. E hoje eu vou contemplar o Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 1 e capítulo 15, versículo 47. Mas antes de tudo, inscreva-se nesse canal, deixe o seu joinha e ative o sinal das notificações para não perder nenhum vídeo como esse, falando da Palavra de Deus. Meu nome é Gabriel, eu tenho 17 anos e eu vou meditar com você a Palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciões, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o interrogaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado por ocasião da Páscoa. Pilatos soltava um prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados os levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiram nele e, dobrando os seus joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte receberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava numa inscrição com o motivo de sua condenação: o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça, dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte:
Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram, vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebedou uma esponja em vinagre, colocando-a na ponta de uma vara, e lhe deu de beber, dizendo, deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então, Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. Quando o oficial do exército que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse, na verdade, este homem era o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou fazer uma introdução bem rápida desse evangelho, porque a parte completa desse evangelho inteiro eu vou postar na Sexta-feira Santa, que vai ser desde a continuação, porque os judeus não acreditaram em Jesus, porque os judeus rejeitaram Jesus, porque houve a morte de cruz. Você vai entender tudo o início na Sexta-feira Santa. Nós vamos pegar do Gênesis até o momento da crucificação de Jesus. Eu vou fazer uma grande introdução para você que me segue, para que assim possamos realmente entender o que houve. Os judeus não acreditaram em Jesus, o insultavam, e a redenção eterna da humanidade. Mas voltamos para o nosso texto. Hoje eu vou explicar só uma parte. Paixão do Senhor. Esse ano, como vocês sabem, nós estamos no ano B, que esse ano todo o Evangelho da Paixão retrata o Evangelho de São Marcos. Enquanto no ano passado era o ano A, falava do Evangelho de São Mateus na Quaresma. E o ano que vem, que é o ano C, vai falar do Evangelho de São Lucas. Mas falando desse Evangelho, Jesus em si nos dá uma resposta a nossos pecados. Deus queria uma forma de atrair a humanidade para si, porque a humanidade sem Deus é uma humanidade escura, uma humanidade vazia, uma humanidade com mentes fracas, desviada. Mas Deus nos pede para que sejamos doadores do amor. O Senhor, para nos atrair, se transformou na forma de Jesus Cristo, para nos atrair a humanidade, e assim Ele ensinou a forma de se viver. Como eu devo me comportar, como eu devo viver segundo os mandamentos de Deus. Porque antes eles seguiam a lei de Moisés, os judeus, escreviam. E Jesus não veio abominar nenhuma lei. Jesus veio justificá-la. Então, os judeus acreditavam que Jesus veio abolir a lei, veio veio destruir a lei. Não, mas Jesus veio justificá-la. E obedecendo a lei, ele foi batizado. Ele foi, como diz lá no Evangelho, foi circuncisado, né, que sempre lá na parte dos meninos. Jesus fez tudo o que nós humanos fazemos, em exceto do pecado. Jesus fez de tudo, mas só que Ele fundou uma igreja, mas com amor. Jesus Cristo é amor. Jesus Cristo é a verdade que liberta. Jesus Cristo nos ama imensamente. Por isso Ele morreu numa cruz. E lá Ele estava na agonia, sofrendo, morrendo, não aguentava mais. Jesus, Ele nos ama imensamente, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje no Domingo de Ramos fala isso. Jesus passando pela cidade de Jerusalém com o jumentinho e o povo inteiro aclamando a Jesus com os ramos. Por isso que se chama Domingo de Ramos. A igreja adotou essa tradição para relembrar como Jesus foi recebido na cidade de Jerusalém, em cima de um jumentinho e de ramos. E tem aquela famosa música que todo católico conhece. Hosana Re, Hosana Ha, Hosana Re, Hosana Re, Hosana Ha. É uma aclamação a Jesus Cristo, é uma aclamação ao Evangelho. Porque saudando Jesus, ele sabia que tinha que morrer. Ele nos ama. Felizes aqueles que dão a vida para o seu irmão. E você? Você dá a vida para o seu irmão? Para a sua irmã? Para alguém da sua família?
ou até mesmo alguém da rua, você daria vida por essa pessoa? Lembre, Jesus foi o maior exemplo de humildade nessa terra. Jesus vem a todo momento, com os nossos pecados, crucificamos Jesus. Jesus quer nós, seres humanos, junto com Ele, celebrar a glória no céu. Mas muitos se distanciam procurando felicidade em outras coisas. Então vamos lembrar bem disso. Jesus nos ama. Vamos ir ao encontro dele, como ele foi em Jerusalém, foi aclamado com ramos, com cânticos. Vamos ao encontro dele. Jesus é humilde. Vamos ao encontro dessa humildade. Somente Jesus nos satisfaz. Somente Jesus nos dá o vigor de ser humano, mas de ser humano voltado em Deus. Porque o ser humano hoje não sabe o que é ser humano. O ser humano está vamos supor, se domesticando. O ser humano fala, eu sou um gato, eu sou tão... Eles acham que são. Porque eles não têm o vigor, eles não têm a liberdade de pensar que são humanos, que são criatura de Deus. Se a pessoa fala que ela é alguma coisa, você tem que respeitá-la. Você não pode se contrapor a ela. Você tem que respeitar essa pessoa. Se não é perigoso até dar um BO, dar uma polícia. Por quê? Porque se ela acha que é aquilo, tem que deixar a parte dela. É o livre-arbítrio dela. A humanidade não sabe mais o que é ser de Deus. A humanidade não sabe mais o que é pecado. Por isso, a nossa missão como evangelizadores da internet é ensinar as pessoas, mas ensiná-las com amor. Façamos esse trabalho de amor. Façamos esse trabalho de fé. Aclamando Jesus, Rei do nosso coração, Rei da nossa vida, Rei da nossa mente, Rei da nossa história e Rei da nossa humanidade. Aclamemos Jesus nesse domingo de Ramos e uma ótima Semana Santa para você. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.